Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem trazem aqui a sua contribuição ou as suas contribuições e as suas experiências de vida. E olha que tema fantástico estamos trazendo aqui hoje para compartilhar na Prosa com Bertaglia. Qualidade de dados, o elo perdido na transformação digital. Em recente pesquisa realizada pela BizOps americana, 97% dos entrevistados afirmaram que os desafios relacionados à qualidade dos dados estão restringindo a capacidade do negócio de acessar informações. Essa estatística é muito preocupante, simplesmente porque não se pode competir na maioria dos mercados hoje sem saber como está o negócio. E isso, logicamente, requer dados. Há uma década, os dados eram insumos que a maioria dos executivos usava trimestralmente ou anualmente para avaliar o desempenho de seus negócios. Hoje, se uma empresa está apenas revisando os resultados dos negócios trimestralmente, é provável que comece a perder uma participação significativa dos negócios. Os dados passaram a ter enorme valor para as organizações. Se a empresa não consegue gerar dados com velocidade e com previsibilidade, mudanças precisam ser feitas. E a qualidade dos dados em todas as circunstâncias não pode ser o elo perdido. Resultados podem ser sacrificados. Vamos refletir sobre esse tema fantástico pela perspectiva prática aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo de longa data, o Walter Costa. Olha só que prosa fantástica, uma honra, um orgulho ter aqui o meu amigo Walter Costa. Walter, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Muito obrigado, Paulo. Prazer estar aqui com você, companheiro de algumas jornadas aí, tá certo? É isso aí, meu amigo. Walter, de longa data a gente se conhece, né, meu amigo? Mas se apresenta aqui para o público da Prosa com Bertaglia, por favor. Pois não. Então, pessoal, eu estou nessa jornada de TI aí na área de tecnologia há alguns anos, né? É uma jornada longa onde eu passei por algumas empresas multinacionais, IBM, fiquei quase 28 anos na IBM, imaginem só. Saí da IBM, depois fiz um sabático legal, onde entrei na área de consultoria, que eu tinha uma motivação pessoal de entrar e ter um negócio próprio, né? E a consultoria era a coisa mais próxima de quem tem essa experiência como a minha, né? Ou de muitos de vocês. A partir daí, durante a jornada de consultoria, acabei, imagina, sendo ativado para a entrada numa outra empresa, a IDS. Foi quando eu conheci o Paulo lá também, né? Fiquei durante 4 anos na IDS. Aí, com o evento da HP e EDS se fundindo, a IBM me chamou de volta, acredite se quiser. Eu tenho duas entradas na IBM. Né? Fiquei por mais 3 anos na IBM, aí saí novamente. Né? Eu tinha a minha contribuição minha para a IBM para mim, eu já tinha chegado ao seu instante. Né? Saí, voltei para a consultoria, aí me chamaram novamente na Sonda, para ajudar lá a fazer a mentorização do executivo. Durante todo esse período, nos últimos períodos, eu estava bastante envolvido com startups, né, que me cativava muito esse famoso give and back, né? Você voltar para os estudantes, o pessoal que estava começando a criar seus negócios. Então, o evento startup depois explodiu, né? Eu acabei sendo um dos mentores da Baita participei do Sem Open Startup, da Inova Unicamp, estive na Nova Bra, sempre ajudando pro bono startups. Uma delas até pessoal interessantíssimo, acabaram me contratando por um período. Bom, essa brincadeira de startup me ensinou muito, viu, gente? Vocês querem aprender, você sair do mercado com toda a tua experiência, ir para uma consultoria, depois trabalhar em startups, aquilo é uma coisa maravilhosa. Eu sempre digo o seguinte, startups são meninos que se encontram e não tem custo, né? É só gente boa, gente de talento, que nos desafia a todo instante, sabe? Porque assim, ou eles te aceitam ou não te aceitam. O expurgo é natural em startups, né? Bem diferente do mundo de tecnologia das grandes empresas, onde você consegue ajustar o modelo que muitos de vocês já passaram, né?
Então, a experiência startup me enriqueceu muito, me deu uma outra visão. E a de consultoria fora de grandes empresas também, consultoria solo, né? Ou com outras pessoas que eu conheci, me ensinaram muito. Eu sou um profissional que tem aprendido muito. E agora, nos últimos anos, no último ano, me chamaram aí novamente para ajudar uma empresa, focada em quê? Dados. Gente, um ano atrás eu nem sabia o que era dados. Fiquei surpreso, uma motivação assim, parece que eu acordei novamente num sonho tecnológico, né? E um pessoal maravilhoso, competente demais. Isso só anima a gente, né? Quando você tem bons parceiros, pessoas que te permitem aprender e permitem se desenvolver para poder ajudá-los, né? É uma troca assim, está sendo assim, Paulo, digo que é uma coisa maravilhosa que está acontecendo nessa etapa que eu já imaginei que eu estava, não tinha, conhecia tudo, ou pelo menos um bom lado da de TI, descobri que tem um lado que eu não sabia quase nada, né? Olha só, Após, olha só. após esse um ano, eu estou aqui, você vê, super motivado e fazendo a Go for It funcionar realmente no seu jargão maior, é Go for It, Paulo. E o Valtinho, meu amigo, já que você trouxe esse tema aqui dos dados, o elo perdido na transformação digital, que título fantástico. Meu amigo, contextualiza um pouco essa história aí dos dados e qual é o papel dele dentro do contexto da transformação digital, Valtinho. Então, Paulo, esse meu aprendizado, vou ser bem assim, transparente, é um aprendizado, viu, gente? É um aprendizado assim, maravilhoso. Você começa a ver as correlações entre esses modelos, né? A transformação digital vindo, vocês viram, né, com a pandemia, quanto que cresceu esse mercado de internet, de vendas, os grandes magazines, todos eles com processo, quem não tiver a sua homepage, sua estratégia de venda digital, está fadado ao fracasso, né? Então, o mundo mudou pós-pandemia e com a transformação digital. Novas tecnologias vieram aí, estão sendo exploradas cada vez mais numa velocidade incrível, e as empresas que não se adequarem, Paulo, na transformação digital e com dados tratados, eu sempre falo isso, não vão conseguir alcançar suas metas de competitividade, produtividade, enfim, estabelecer no mercado. Eu sempre digo que uma coisa é você olhar o ambiente tecnológico, né? Mas se vocês, e a preocupação que o elo pedido que eu digo, é porque eu tenho encontrado e falado com muitas empresas nessa minha nova função, né? E o que eu tenho visto é a velocidade da tecnologia sendo muito mais rápida do que a preparação dos dados para você poder realmente utilizar o máximo dessa tecnologia. Então, você vê novos papéis sendo criados hoje, né? Hoje você tem um novo C no mercado, que é o CDO, Chief Data Officer. O CDO, e tem também o Chief Analytics Officer. Tem um artigo interessantíssimo recente aí que mostra que os dois papéis são bons, né? Deviam pertencer a mesmo grupo, porque um se preocupa com a qualidade de dados, a obtenção das origens, o tratamento, e o outro com a utilização do business, né? E o grande desafio dessas entidades é criar um business case que convença o seu empregador, convença a sua empresa a colocar dinheiro no budget para esse projeto. Esse continua sendo o grande desafio do CDO hoje, /CEO, né? Que bacana, que bacana. Ô Walter, para complementar tudo isso que você vem falando, a gente falou um pouco do papel da transformação digital e você já trouxe alguns assuntos interessantes aí, que é a criação, inclusive, de posições dentro das organizações voltadas para essa parte de dado, o que é extremamente interessante. Agora, nesse trabalho que nós temos voltado para dado dentro da organização, o dado já existe faz muito tempo. Logicamente, hoje essa qualidade do dado ela tem uma importância significativa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação entre a transformação digital e a qualidade dos dados, o Valtinho. Então, Betão, o que acontece, né? Você começa lá nos idos passado não muito distante, né? A preocupação é você extrair dados e criar um data warehouse para fazer uma campanha de marketing, né? Então, você extraía dados que você precisava e criava lá um volume de dados específico para atender o seu business, né? Isso é uma coisa que vem há, vamos dizer, algum tempo já. Mas com o mundo da cloud e a facilidade em coletar grandes volumes de dados para fazer análise, o que é que aconteceu?
os data lakes que impulsionaram isso, inclusive, né? Levando para grandes números de dados estruturados e não estruturados, ou semi-estruturados, como a gente fala. Estou falando de dados que é dados de texto, estou falando de dados que é filmes, estou falando de dados que vem das mídias sociais. E aí você precisa de tecnologias para lidar com isso, porque são dados que estão lá de uma maneira bem, a gente chama de raw data, né? Dados brutos carregados no estado nativo deles, para serem tratados e para que o business use, né? Com isso, as grandes tecnologias, várias tecnologias vieram para facilitar você trabalhar com esses dados. O que acontece é que, se você se preocupar em utilizar o dado, aí nós estamos falando usando modelo de analytics, usando cientista de dados, mas os dados não estiverem tratados, você vai ter seu cientista de dados passando a maior parte do tempo minerando dados, como a gente chama, né, para poder encontrar um dado antes de fazer modelos de propensão, coisas do futuro que ajudam o business, né? Então, você tem profissionais de alto nível, raros no mercado, aliás, cientistas de dados hoje, me lembro da época de SAP, quando o pessoal era caçado a laço, então, hoje em dia, o cientista de dados é um profissional, uma dessas novas profissões que surgem, com muita procura no mercado. Então, esse cara, quando vai usar uma base de dados que não foi previamente preparada para ele trabalhar, gasta muito tempo minerando dados, ou para encontrar o dado para poder montar seus modelos, né? Ou acaba utilizando dados que geram modelos inadequados, né? Projeção de negócio, predica a competitividade. Então, por isso que eu falo no pedido, porque se você começar a usar toda essa inteligência da tecnologia aqui, e dos papéis que vieram, sim, você tem o básico, né, que é a sua lição de casa, né? Sem o CDO, ou a estratégia da companhia não colocou uma governança de dados. Tem que te dizer, Paulo, que a governança de dados tem metodologias. Assim, como tem a metodologia do PMI e do PM Book, tem também o Data Management Book, DM Book, que define a metodologia de tratamento e governança de dados. Então, quando você começa a jogar os dados no modelo de um data lake para poder tratar, você tem que se preocupar como é que você vai fazer a governança daqueles dados. Quais são os papéis, né? O MIT fez uma derivação dessa metodologia, né? Do MBook, que existe um grupo que na verdade, um órgão internacional, que é a DAMA, né? Eu não vou falar muito da metodologia, porque é um assunto extenso, mas só para citar alguns, né? Alguns links, o pessoal interessado pode pesquisar, vai encontrar ampla informação sobre isso. A DAMA é um órgão internacional, como tem o nosso chapter de agência de projeto, né? Para ajudar a aplicar as boas práticas de agência de projeto e disseminá-las. A DAMA faz a mesma coisa. Ela não é ligada a nenhum produtor, ela, na verdade, tem todo um processo, ela é transparente, tem inclusive Dama Brasil, www.dama.gov.org Brasil. Você pode olhar um chapter que os interessados aí é um assunto longo, tá? Mas o que acontece? Como toda metodologia grande, ela acaba tendo uma certa dificuldade de ser implementada. Então, você começa, por exemplo, eu tenho uma empresa, uma das que eu atuo, que montou sua própria plataforma, né? 40 anos que estou no mercado, uma plataforma assim, totalmente brasileira, desenvolvedores no Brasil, que é um orgulho nosso, do empreendedor com muito consciência, um cara que montou um projeto assim, maravilhoso, e ele é um dos primeiros, só para você ter ideia, um dos primeiros caras certificados pelo MIT, na metodologia do MIT de tratamento de dados, que é o Chief Data Officer, tratamento de qualidade de dados, né? E ele, na verdade, o MIT tem uma abordagem interessante, que ele define o dado, que a qualidade de dado, ele define uma coisa bem assim, né? Até anotei aqui para ter certeza que eu vou falar o dado, o que é a qualidade do dado? Né? Que o dado, pela definição deles, na verdade, o dado é uma informação que o nível de qualidade dele se ele tem a informação necessária para ser utilizado. Interessante, que parte da utilização para definir o nível de qualidade. E ele tem dimensões, tem 4 categorias, 16 dimensões do nível de qualidade do dado. Uma coisa complexa, mas, ao mesmo tempo, quando você entra nesse mundo, Paulo, como eu te falo, é apaixonante, cara. Você começa a ver uma outra realidade. Você fala, caramba, tem tudo isso em dados? Tem dimensão? É uma coisa, assim, impressionante. Eu continuo aprendendo e tenho muito que aprender ainda, eu te confesso, viu? Então, o que acontece? Você vê, então, que existem metodologias, existem derivações da metodologia, existem
do Brasil, gente muito competente fazendo esse trabalho, empreendedores que criaram esse modelo muito bom aí, e no instante que está tendo um boom, você não acredita o número de clientes que a gente fala, Paulo. O problema sempre básico é qualidade. E olha, não estou falando de dados de pessoas, dados cadastrais, estou falando também de dados de produto, hierarquização de produtos. Imagina só umas lojas de varejo que não tem hierarquia certa lá, vai colocar que a roupinha de nenê lá na seção de cachorro, porque pensa que a roupinha é para vestir cachorro, é para nenê, hierarquia errada de produto. Imagina corrigir isso em plataformas que estão vendendo isso aí, que precisa ter muita assertividade para que o consumidor não perca tempo. Então, é uma coisa assim. E aí você começa a gerar várias palavras novas no mercado. Você sabe o que é ingestão de dados, Paulo? Ingestão de dados é você buscar o dado numa fonte e trazer para dentro para ser tratado, ou para dentro do data lake. É interessante que essas metodologias trazem uma coisa simples também, essa do MIT, ela fala dos 3 Cs. Você tem que, o dado é um ativo da companhia, e ele tem um ciclo de vida que tem que ser gerenciado. Você tem um C que é de como é que você faz a captura do dado, você tem um C que é da custódia, e outro que é do consumo. Então, o dado é visto sob 3 óticas: coleta, custódia e consumo. Quando você vai fazer uma governança, fazer um assessment no cliente, você tem que ter definido isso, né? Para você estar aderente a facilitar, inclusive, a LGPD, né? Porque a LGPD, que é a proteção de dados, o que acontece, Paulo? Você não vai proteger todos os dados. O ponto é, naquela tua massa de dados de uma empresa que trabalha com... Quais são os dados a serem protegidos? Existem níveis de proteção e níveis de sensibilidade e risco que você tem que ter nos dados. Se você não mapear e souber as fontes, onde vem, para onde vão, onde está sendo utilizado o seu dado, você vai ou gastar mais ou gastar menos, o seu processo todo de LGPD pode ficar comprometido. Olha onde a qualidade do dado foi. Ela foi mapear o dado, de onde ele vem, para onde ele vai, quem gerou, como ele é utilizado, dentro de várias dimensões, quando se aplica metodologia como essa. É uma coisa assim, super interessante. É um mundo fantástico. É um mundo fantástico. Bacana, bacana. Adentrando e aprendendo bastante, cara. Bacana. O Valtinho, eu fico feliz aqui, inclusive, de te ouvir aí, falar com essa ênfase, com muita vontade, com a alma, né? Walter, vamos fazer o seguinte, meu amigo, nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa prosa, passou voando, né? Você deu uma aula aqui sobre dados, bem legal mesmo, trouxe vários pontos. Eu gostaria de explorar um pouco mais, porque nós sabemos que dados são o petróleo do mundo digital, né? Alguma coisa que realmente tem uma importância significativa. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água, um café e nós vamos para o segundo tempo da prosa, Valtinho? Claro, com você, Paulo, com você. Olha só que fantástica essa prosa aqui, muito bacana, trazendo o Valtinho aqui, baita experiência para conversar com a gente sobre essa parte de dados, transformação digital, a conexão entre eles. Nós falamos aqui de petróleo, né? Os dados são o petróleo dos dias atuais aí. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, acionar o sininho aí para ser notificado das provas que estão acontecendo aqui, que já são mais de 400 provas. Valtinho, meu amigo, nós estamos falando de dados, você falou de data mining, data lake, data platform, usou tanto conceito, que são conceitos bastante legais. Como é que está o mercado? Como é que está a concorrência, a competitividade? Como é que você enxerga isso, Walter? Então, Paulo, o que acontece é que esse assunto, como eu te disse, a primeira dificuldade é o challenge do CDO, né? Inclusive, não sei se você sabe, tem um processo de certificação de CDOs, né? Que, aliás, o nosso CEO faz parte do board de certificação de CDO, ligado lá, obviamente, ao MIT. Recentemente, nós tivemos um simpósio do MIT de data, onde a gente participou. A gente tem muita relação com o MIT, com as metodologias que derivaram o modelo de implementação dessa plataforma da empresa que eu estou atuando, de alinhamento nacional, como eu te disse, é muito ligado ao MIT, então, boas práticas ali, né? Então, é gente boa, gente que sabe do que está falando, cara. É uma coisa incrível. Então, o que acontece? O mercado está assim, você tem, claro, como sempre, grandes corporações, 2 ou 3 grandes corporações aí que atuam no mercado, e, obviamente, sempre tem os ponto e contraponto, né? Qual é a vantagem de você ter, por exemplo, qual é a vantagem de você ter uma plataforma? Na verdade, esse tipo de coisa é plataforma, né? Por exemplo, falando um pouco da plataforma. A plataforma onde eu estou atuando hoje foi construída,
Ela é uma plataforma que tem mais de 500 ferramentas lá. Imagina, é uma esteira de tratamento, Paulo. Você imagina um dado entrando, você analisando o dado de onde ele vem. Não é de uma fonte, não, de 100, 200, 150 fontes, formato totalmente estruturado. Imagina você tratando isso, fazendo uma auditoria para verificar a qualidade, definindo regras para decidir, olha, se for cadastro, por exemplo, o Paulo, vai aparecer 5 Paulo aqui. Paulo vai ser a minha. Qual Paulo que eu vou conseguir chegar do outro lado? Por que a esteira? Porque a esteira vai também formatar, padronizar, enriquecer o dado. E depois ele vai fazer um processo que chama deduplicar, que é que fala, olha, começa aí lógica fuse, né? Fuse, que você começa a falar, olha, o Paulo, eu vou dar pontuação. Tem 4 Paulo aqui, mas 2 dos Paulos aqui estão com pontuação maior, porque eu fui verificar o CPF dele, tá batendo, os outros não bate. Tem 3 que bate, né? Aí eu fui num 4º Paulo, além de bater o CPF, bateu também o endereço. Então, é um troço assim, tudo feito dentro de uma esteira automática. E, obviamente, sair dali os non-compliance, né, que devem ser analisados, para que você ajuste as regras. Então, o modelo, esse tipo de plataforma normalmente é low code, né, você não faz código, você customiza as regras. E, obviamente, tem processos estándar. Esse especificamente no Brasil, já está preparado para a realidade do Brasil. Endereços, logradouros, até dados censitários. Você imagina você detectar onde o Paulo mora e falar que o Paulo mora naquele bairro, e eu sei que naquele bairro onde ele mora, a renda lá é tá. Olha só o grau de dado que eu obtive do Paulo. O comportamento do Paulo, o Paulo gosta de vinho, então ele sempre usa lá provedores de vinho aí, para que eu possa oferecer vinho para ele, para que eu possa criar uma base única de dados, onde o Paulo aparece como Paulo. É o famoso Golden Record, né? Eu já estou falando de outros conceitos, pessoal, de conceitos de MDM, né? Master Data Management, né? Então, você pode fazer só uma base única. Você não precisa fazer uma visão 360, onde eu vou colocar o comportamento do Paulo. Esses dados são disponibilizados porque a gente fala de consumo. Aí entra as diversas ferramentas analíticas, depois limpo, né? Preparar e passar de uma esteira. Imagina uma coisa que não para, sabe? Está entrando e, seja online, seja batch, aquilo entra, é limpo e fica disponibilizado para o cara fazer modelos de propensão, fazer análise de resultados através dos BIs. Então, você tem que pensar num grande processo assim. E esse processo, com a devida governança de dados, é o que a gente chama de data platform. É uma plataforma que vai tratar o dado sob uma governança, formatando e preparando dados para consumo, direcionado para o negócio específico de cada cliente, seja de pessoas, seja de produtos. Então, é uma coisa assim, super interessante de modelar, e cada caso é um caso, Paulo. É uma coisa assim, por mais que você entra com um padrão, você tem que depois ajustar e verificar, olha, especificamente aqui, tem, você sabia, por exemplo, que os endereços lá de Goiânia, Distrito Federal não bate com o padrão do mundo, o padrão do resto do Brasil, porque lá tem o tal da quadra. Então lá tem um modelinho, para você aceitar o endereço do Brasil, tem que ter quadra, blá, 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 blá. Sabia que lá em Rondônia também tem um modelo. Então, esses modelos colocados dentro de uma plataforma computacional, é feito tudo automático, né? E você pode enriquecer. Você sabe que no mercado de dados, existem os birôs, né? Por exemplo, o Serasa é um birô de dados. Você tem o Union, é outro. Aqui em Campinas, nós temos a Ascentiva, outro birô de dados. São birô de dados que vendem dados e usuários. Boa Vista também é um birô de dados. Eles usam a nossa plataforma para poder fazer uma limpeza, que eles obtêm os dados. Vários deles, né? Vou falar de todos, usam a nossa plataforma para fazer a limpeza de dados e aí vender o dado semi-limpo para o cliente, né? Então é interessante que o próprio cara que veio do birô, que nós às vezes contratamos para enriquecer o dado quando o cliente quer, usa a nossa plataforma para limpar os dados, né? Porque você percebe, mesmo eles que vendem o dado, precisam desse tratamento. Então eu coloco assim, claro que, e ali vem a dificuldade de novo do CDO, né? Ele tem que mostrar que ele ajuda o business, que ele vai potencializar o negócio, e que não vai ficar, e a curto prazo, ele consegue entregar alguma coisa que o negócio enxerga, porque senão ele não consegue implementar todo esse tratamento de dados para depois o negócio começar a utilizar uma base segura e que dê competitividade. Olha só que bacana. O Walter, tem muita coisa que você trouxe aí que se conecta a dados, mas você tinha falado lá atrás, principalmente da captura, da custódia e do consumo. Fala um pouquinho mais sobre isso, Walter, por favor. Ah, tá. Então, o que acontece? Quando você faz
Como todo negócio, né, Paulo? A gente já teve algumas jornadas juntos, né? Quando a gente chega no cliente, você tem que entender o nível de maturidade que ele está, né? Ele está pronto para quê? Ele está pronto para te escutar e colocar uma base única dele? Ele está pronto para fazer um trato? Ele conhece, ele já tem uma governança implementada. Então, a gente sempre fala que um assessment sempre é bom você fazer para saber como você vai direcionar os projetos disso. Porque nem todo cliente tem a mesma maturidade. Mas um assessment não é um assessment só para gerar papel e tudo. Você tem que fazer um assessment e mostrar para o cara a qualidade dos dados dele. Por isso é engraçado que nós fazemos, sabe como? Nós fazemos um assessment e colocamos na nossa plataforma lá para mostrar, olha, tá vendo? Olha a qualidade do seu dado. Importante é métricas, Paulo. Você imagina um processo, a gente fala um processo interessantíssimo que é implementado também, muitos clientes querem, quem não quer precisa ter. Chama curadoria de dados. Você pensou, parece um hospital de dados, curadoria. Quando dá, imagina um cliente de varejo que cospe lá 150 mil sessões, porque o varejo trabalha com um volume imenso de dados. O varejo, as teles, então, nem te conto que telecoms, então o mercado telecom né? De falar que nós, em quase todas elas, nós temos nossa plataforma, né? E é interessante porque, o que é a curadoria? É você, como você na governança de dados mapeou, né? Olha para você como é que tem processo nisso, como é que é bonito. Você tem que mapear quem é o owner do dado. Na verdade, não é o owner do dado. Como diz o guru meu lá, ele fala, não é o owner do dado. Ele é o data... o cara responde, o data responsible, ele é responsável pelo dado. Porque o data owner é o CDO. Ele que é o dono do dado da companhia. Olha o conceito como é que é forte, né? E você imagina que você tem que fazer o quê? Então, fazer um workflow, falar, esse dado aqui é cadastral. Então, você vai lá para o grupo de cadastro. Esse dado aqui e aquela trilha, essa curadoria, qual é a prioridade? Isso daqui tem prioridade. Isso aqui também não... Então, só a curadoria é um processo que tem que ser gerenciado com métrica, com prioridade, porque você não vai tratar 150 mil dados. Você vai falar, isso aqui interessa aqui, tem cara que nós nunca vamos tocar, né? Então, é um processo muito complexo, né? Que você parte de uma análise processual para mapear como vai ser a sua curadoria e como é que você vai ter, no final, reverter aqueles dados que lhe interessam de volta para a sua base, para negócio. Então, olha para você ver, outro elemento, curadoria de dados. Porque, né, como você falou, uma esteira vai sair, né? Mas tem que tratar o dado. Ou você põe um punhado de gente lá que vai estar fazendo, e olha, tem varejo aí que tem um grupo. É o famoso liga para confirmar CEP, endereço, blá, 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 blá. Você nunca recebeu um telefonema do Santander, você nem conta tem no Santander? Ou estou no Santander aqui de qualquer banco, guess what, Paulo, dado sujo. Não devia ter te ligado, aquele telefone não está correlacionado com você. Não fizeram deduplicação, um modelo legal lá. Tudo que vou receber do quadro, lembre-se, é a qualidade de dados que não está bem feita, ou não foi feita. Por isso que eu falo, é o elo perdido, né? Saiu-se fazendo os calls de chamadas, os cold calls, as campanhas, e se você não tratar o dado como um ativo da companhia, que tem ciclo de vida, você tem que saber de onde ele vem, quem toma conta dele, para onde ele vai. Se você não seguir esse modelo, você não as entranhas, a gente fala que são as entranhas do dado, da arquitetura de dados. Uhum. Né? Fantástico, fantástico. Valtinho, tem uma característica interessante, você acabou trazendo aqui algumas contribuições muito legais e tocando inclusive em alguns tópicos que a gente tem tratado aqui na prosa. Por exemplo, você falou de LGPD, né, o uso de inteligência artificial, principalmente aí na parte de dados. Nós tivemos uma prosa recentemente com o Márcio Feres, um amigo lá da Unilever, falando sobre a aplicação dos dados lá no varejo. Eu gostaria, Walter, que você deixasse uma mensagem para as pessoas, principalmente CDOs e as pessoas que estão preocupadas com os dados, ou seja, preocupado com a acurácia, com a qualidade de dados, porque isso é extremamente importante dentro da organização. Não é só, como você falou, não é só coletar dados, não é só capturar dados. Você tem que tratar os dados e usá-los da melhor maneira possível, correto, Walter? Perfeito. Eu digo, Paulo, que isso é uma jornada, né? Independente da dificuldade do CDO, cabe a ele criar essa jornada, né? E obviamente, usar os profissionais de mercado, as pessoas que são ligadas na área de dados, para ajudá-lo até a justificar o seu caso de negócio, né? Porque a jornada, você não precisa, como diz, eu participei recentemente do simpósio do MIT, e tem um palestrante lá que fala, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque não é para abraçar o oceano é muito grande. Você tem que começar pelas jornadas que a gente sabe, né? Faz uma jornada, faz um piloto rápido, faz um quick win, lembra do quick win, Paulo? Tem que fazer uma coisa rápida para demonstrar que funciona. A partir daí você provoca a sua organização.
Então sempre tem modelos e modelos, mas é sempre um desafio, porque como esse modelo às vezes o resultado às vezes demora um pouco, né? Um pouco é questão de abordagem, questão de qual importância é para o seu negócio, eu sempre falo isso, né? Pouco e barato não existe, né, Paulo? Tem as coisas adequadas para o negócio, tá certo? Então, a minha mensagem é, crie uma jornada, né? Busque um parceiro adequado que possa, junto com você, criar essa jornada. Não queira abraçar o oceano, não, porque é um desafio hoje em dia, né? E outra coisa, o foco todo em rapidamente gerar dado para o negócio, sem tratar, vai acabar expondo o modelo. Vai acabar mostrando que você está usando um dado adequado, está usando um skill maravilhoso para fazer coisas que a propensão vai dar errada. Ou o cara vai gastar tanto tempo levantando o dado que já devia estar pronto, né? Então, eu digo sempre isso. Procurem parceiros que possam ajudá-lo na sua jornada. Essa é uma jornada de tratamento de dados. Uma jornada de qualidade de dados. O foco é qualidade, é o nome do jogo. Uau, que contribuição fantástica, Walter. Meu amigo, ao infinito e além. Gratidão enorme aí pela sua contribuição, Walter. E o que nós fazemos em vida ecoa lá na eternidade, meu amigo. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Eu me sinto lisonjeado do convite aí, parceiro de uma boa jornada, né, profissional, e aí continua com esse empreendedorismo todo que você está fazendo aí, que é maravilhoso, ajuda muita gente. E fico à vontade aí de pessoas que queiram falar do assunto especificamente. Tá? Um abraço para você, Paulo. Abração, meu amigo. Vamos em frente. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Go for it, Paulo. Ao infinito e... Amém!